Aula Princípios Básicos de Estatística, Construção e Interpretação de Gráficos. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de interpretar gráficos de colunas, de barras, de linhas e de setores e construir gráficos através do Excel. O Excel é um software que possui muitos recursos para a estatística, tanto na coleta, na organização, na representação de dados. Então, nós vamos construir um exemplo de gráfico de colunas, um exemplo de barras, um de linhas e um de setores. É bem simples construir um gráfico no Excel. Então, uma vez que os dados já estão organizados em uma tabela, por exemplo, a população brasileira de 1949 a 1970, nós faremos o seguinte: existe a variável independente, variável dependente, ou seja, para cada ano há uma população. Então, no caso, nós vamos selecionar a variável dependente, inclusive o título, o rótulo, iremos clicar nesse botão, que é o botão do assistente gráfico. Então, ao clicar nele, irá aparecer várias opções, tipo padrão de gráficos. Nós vamos escolher o primeiro, que é o de colunas. Nós podemos escolher gráfico em 2 dimensões ou em 3 dimensões. Eu recomendo a escolha de 2 dimensões, pois a visualização da terceira dimensão, em alguns casos, pode distorcer os dados. Clicamos em avançar. Uma caixa de diálogos irá aparecer para a gente, já com gráfico previamente construído, porém, nós percebemos que o eixo da abscissa da variável independente não considera os anos, pelo qual nós temos para cada população. Então, nós iremos nessa linha de série e de rótulo do eixo das categorias X, nós vamos clicar neste botão e selecionar os anos. Ao fazer isso, veja que os anos já aparecem na visualização do gráfico. Clicamos em avançar. Podemos digitar o título que quisermos, por exemplo, População Brasileira de 1940 a 1970. Se quisermos dar nome para os eixos, nós podemos, por exemplo, anos e valores. Então, população, variável dependente e variável independente. Há a opção de trabalhar com os eixos. Nós vamos deixar a opção padrão. Nas linhas de grade também vamos deixar a opção padrão. E veja que a legenda, nesse caso, não é importante, pois nós temos já a diferenciação dos anos. Então, a legenda, nesse caso, ela não é necessária. Nós podemos deixar sobre cada barra dessa o valor, o nome da série, que não é muito interessante, o nome da categoria, que também não é muito interessante. Essa parte é opcional. Mas é interessante que seria o valor. Vamos deixar os valores então e em seguida nós clicamos em concluir. Concluiremos o gráfico exibido para nós. Interessante, se nós quisermos, nós podemos copiar esse gráfico e passar para o Word, o editor de texto. Dá para perceber que é uma forma bastante simples de construir um gráfico em colunas no Excel. É importante observar que com a visualização do gráfico, fica bem mais fácil de analisar a evolução dos dados ao longo do tempo. Então, para quem precisa interpretar os dados, o gráfico é uma ferramenta muito importante, pois ele vai permitir que a pessoa visualize rapidamente o acontecimento ao longo de todo o fenômeno. Então, veja que para cada ano nós temos aproximadamente na escala de Y o valor, a quantidade de cada população para cada ano.
Agora, nós vamos construir um gráfico em barra. Nós temos aí um exemplo da matrícula no ensino de terceiro grau em 1975 no Brasil, no ciclo básico. Então, nós temos as áreas de formação. Então, se nós queremos construir um gráfico em barra, nós novamente iremos adotar aquele procedimento. Selecionar os valores da variável dependente, incluindo o título, o rótulo, clicamos no assistente gráfico e agora nós vamos escolher a opção barra. Então, temos a opção 3D, opção 2D. Vamos escolher a opção 2D. Novamente, nós vamos em série, rótulo de eixo das categorias X. Nós clicamos e selecionamos as áreas. Posso seguir esse procedimento, clicamos em avançar, damos um título ao gráfico, matrículas do ensino de terceiro grau, 1975, rótulo de eixo X das categorias X, neste caso serão as matrículas. Perdão, seria o eixo das categorias em Y. No caso das categorias X, seria as áreas de ensino. Eixo nós vamos deixar padrão, linhas de grade padrão, a legenda também não é necessária neste caso. Rótulo de dados, como eu disse, é opcional, nós não vamos colocar, e a opção tabela de dados, geralmente nós não costumamos colocar, uma vez que o nosso objetivo é a construção de gráfico. Clicamos em concluir e veja que os valores não estão aparecendo de uma forma muito amigável. Então, nós vamos redimensionar o gráfico e com isso é possível ajustar estes valores. Nós podemos também clicar sobre os próprios valores. Então, nós vamos deixar no formato de número. A fonte nós vamos diminuir o tamanho, deixar com uma fonte 12. Vamos clicar em OK. Talvez esse formato não seja interessante, então nós vamos voltar e podemos ir alterando esses valores. Então, que número nós podemos deixar com nenhuma casa decimal? Nós temos uma escala mais fidedigna de acordo com a situação. Então, dá para perceber aqui nesse eixo também, eixo Y, nós também podemos alterar o tamanho da fonte. Neste caso, o gráfico agora ficou com um aspecto bastante interessante. Então, vejam que é possível ajustar os valores. Agora, nós temos todas as áreas de ensino, os valores na escala e o gráfico de barras. Aqui está representado bem a situação. O gráfico de linhas nós utilizamos sempre quando ambas as variáveis são numéricas. Então, novamente nós selecionamos o eixo das categorias de Y, vamos ao assistente gráfico e temos aqui a opção de linhas. Então, há várias opções. Nós vamos escolher essa opção padrão, vamos clicar em avançar. Novamente em série, nós vamos escolher para eixo das categorias X e vamos selecionar os anos. Posteriormente, nós vamos dar um título a esse gráfico. Então, vamos deixar aqui vendas da companhia Beta. Não vamos dar nome aos eixos, vamos deixar da forma como está.
A legenda, nesse caso, ela serve para ilustrar as vendas em quantidade. Nós podemos excluir essa legenda e simplesmente em eixos nós podemos informar vendas em cruzeiros reais, a cada 1000 cruzeiros reais. Assim nós vamos ficar com a representação mais fiel, mais bem feita. Rótulo de dados, nós vamos colocar os valores, se quisermos. Não é um dado obrigatório. Clicamos em concluir e temos aí nosso gráfico em linhas. Para gráfico em setores, novamente, nós vamos seguir o padrão. Nós vamos selecionar o eixo das categorias Y. Veja que aqui tem a linha de total. Então, nós não vamos selecionar a linha do total, somente a linha dos valores. Então, nós iremos na opção pizza. Podemos escolher o gráfico com as partes juntas ou separadas. Vamos deixar com as partes juntas. Clicamos em avançar. Em série, nós vamos nos rótulos das categorias, selecionar os anos, clicamos em avançar. Daremos um título ao gráfico, receita do município X. Veja que não há opção para eixo de categoria nesse caso. A legenda é importante, pois ela nos informará os anos, e nos rótulos de dados nós podemos colocar porcentagem, ou a porcentagem o valor, ou simplesmente o valor. Nome da categoria ou simplesmente nome da série. Então, nesse caso, o mais interessante é escolher a porcentagem. Isso vai nos facilitar a interpretação para quem está visualizando o gráfico. Aí, nós temos o gráfico de setores feito pelo software Excel. Dessa forma, nós encerramos a nossa aula sobre construção e interpretação via Excel.